manhã, nós olhamos que à tarde ou à noite o ser humano tem que haver esse estímulo, ok? Ao estímulo, ao campo ligado ao budismo, né? Eu acho que os campos de bruxomania se coloca, antigamente se coloca até o campo de as maneiras morfológicas. Nós temos que respeitar a religião de cada um conforme deve ser entre esses fatos. Mas eu coloco o budismo como explicação a esse assunto, ok? Já houve destaques em bulas históricas. O que é bula no francês? Segundo é o Voltaire, como é que é? Voltaire, né? E francês aí que chegou a ficar muito difícil, não. Foram campos destaques relacionados às maneiras sagradas que relacionam o clero e o papado na Itália, né? E não vamos entrar agora, eu coloquei motricidade humana cronológica, motricidade humana temática cronológica, os temas cronológicos que eu passei de recordação, de revisão e adição, ok? Veio destacar a mim nesse estúdio, coloquei aqui uma maneira, um cenário que nos coloca uma realidade de vida, né? Vídeos, filmes, músicas, essa maneira climática territorial. Quando eu falo sobre dilatação, eu falo sobre o processo hacktiano. Não é rato que eu estou falando, hacktianos que vem a destacar segmentos de tronco cerebral e da constituição ao intercâmbio espinal, da medula e nível do arco vago. Lembra que eu falei sobre o arco-íris? Então, atravessa os orifícios occipital, tem como uma continuação da protuberância. Lembra que eu levei uma pancada aqui? A parte occipital está ligada também ao campo perceptivo, temporal, relaciona o campo hídrico. Se vou chegar no excesso extremo de uma fadiga muscular, o parâmetro occipital também destaca. Ou seja, a maioria das vezes a proteção melhor que nós temos que ter, é lógico, é o cérebro. Mas entre fatos importantes, entre porções ligadas ao cérebro, o oxigênio ele não vai escolher o local que vai ser melhor. É lógico que aonde tiver um edema, alguma maneira que possa exercer um tipo de atividade, vem a destacar, ok? Então, entre o cérebro, essa maneira importante que alarga-se entre o ventrículo direito e esquerdo, nos coloca parâmetros ligados ao hemisfério esquerdo e direito, ok? Então, nos coloca de maneira pulposa, né, de uma natureza, de uma forma relativa ao público, né, que vem a destacar, ok? Então, entre esses fatos que vem a destacar a maneira como convém a ser entre parâmetros importantes entre o público e as questões hídricas, nós observamos que a maioria das vezes, entre bebendo água e não bebendo a própria água, mas bebendo a sua própria água, vai haver maneiras que venham destravar fatores hacktianos, como a maneira de movimentar, a maneira de subir, descer. Isso são níveis ligados à citose metabólica, esses são níveis ligados ao processo que ocorre diante da própria língua, que ela tem que ter um processo líquido ali que relaciona a fala. É lógico que entra em destaque fatores que venham colocar esse dinâmetro, né? O dinâmetro entre, ou seja, o fio que eu falei. É lógico que o fio onde começou o processo de água inicial, desde a placenta até a gestação, até o parto. É lógico, a própria criança em si, o jovem, ao nascer, sabe que esse espaço ligado ao tempo nos coloca fatores bilaterais ligados ao rins, nos campos que venham ser particulares entre direita e esquerda. Quando eu falo sobre motricidade humana cronológica, as temáticas centrais centralizam ao quê? Olha só, muitas vezes as pessoas dizem que o homem como a mulher tem que usar mods, a depender da situação,
que estiver, né? Aí vão depender das classificações. Se for em questões nas questões de respeito íntimo, que cabe a nós essa ambivalência, vem a destacar que é o campo unânime, né? Nessa coletividade que busca o campo participativo, nesse campo educativo e nesse campo competitivo. Há uma competição, o gênero já é uma competição ligada às espécies. Eu quero colocar uma questão importante aqui. O animal racional vem a destacar. O animal racional vem a destacar qual? Será que é os animais selvagens, que alguns dizem, os animais domésticos? O animal racional muitas vezes pode ser o seu próprio ser humano, que entre a sua inteligibilidade não se destaca diante desses fatos, embora eles fazem a parte deles, lá nessas grades curriculares, nas suas cadeias alimentares. Eu estou falando para nós, né, para nós mesmos, em questões importantes, né, que vem relacionar. Você vê, você vai olhar, ver um tipo de animal, se você começar a estudar o campo de biologismo, os campos simbióticos, Lamarck e outros autores que destacam a teoria simbiótica, nós vamos ver o biologismo e a espécie e a biodiversidade. É lógico que beber água já é um sinal que você está querendo viver. Beber água, comer já é um sinal que você quer ter existência. É lógico que você treina para tentar ter esse reservatório ligado a 45 minutos, 90 minutos, ou seja, propriamente dito o jogo, propriamente dito colocado, propriamente dito exposto, o tempo e a sua durabilidade, os intervalos intensivos e extensivos, ligado aos comitês e regras que são constantes, ligado a ter uma aventura, né? Não é a Raquel Ventura, todo respeito a ela, ali, uma deputada ali, outras mulheres deputadas, senadoras e outros senadores também, mas porventura nos coloca o esporte de aventura em destaque. Ok? Então, quando eu falei Raquel aqui, é porque eu lembrei o campo raquitiano. E eu falei de mulher aqui, o campo de libido, a vontade, o desejo, e o desejo ligado à própria vontade, a vontade ao próprio desejo. Isso coloca uma representatividade ligado à vontade de que beber água ao campo hídrico. É lógico, quando você vê um cachorro ou uma cachorra, não estou falando que homem ou mulher, em questão de cachorro, mas você vê os animais, tem que ter ali nos seus campos geográficos um rio para beber água, um local, um espaço ali, né, que tenha para se alimentar entre esses campos elementares ligados à água, o fogo, ou seja, e outras proporções, ok? Então, é lógico que quando vemos o campos rústicos, nos coloca acústicos, venha também destacar. É lógico que você vai colocar uma música ali, ou quando você está com a sua esposa ou esposo, do modo, do jeito que a esposa ou o esposo vai pilotando, você vai pilotando junto. Esses campos importantes, venha destacar uma fala. Tem alguns, cada um tem sua maneira de paladar. Aí vai ver o que? São os termômetros, né? Ligado à entrada e saída. Aonde tem um cabo de polia, tem um defeito, porque pode quebrar. E quando quebrar pode haver traumas, pode haver rupturas. Então o cérebro aqui tem vários nervos. Quando você leva a pancada, vai haver um impacto muito grande. Esse impacto possa acontecer o quê? Um tipo de trauma. E esse trauma vai haver uma cicatrização ligada ao corpo e aos seus campos imunológicos, ligada ao cérebro e às suas emoções. Então, ou seja, quando falamos de estímulo, venha a destacar essa inteligência pintórica que é a própria teoria e várias teorias que vão se corresponder a essas demandas ligadas à própria pesquisa. Então, o pubismo destaca essas questões. É lógico que certa vez eu lembrava que tinha uma esposa que ela gostava de eu beijar ela. Eu falo que, por isso que eu falo, nunca fala nunca, que vai, né? Sempre quando vai conversar com a pessoa, nunca fala nunca, né? Tal. Ou seja, isso acontece porque a palavra nunca e acha, no campo científico, fica muito ambíguo. No campo científico. Porque tem uns campos ambíguos. Você está lendo uma sala de aula, tem os campos, esse seio heterogêneo, temos 6 sítios heterogêneos, que venham destacar essa concepção de mundo, que relaciona o pensar, sentir e agir. Na ação é pensar, e pensar é ação. E se a ação é pensar, e o pensamento é ação, nós temos que pensar e pensar bastante nessa linguagem acústica ligada